Então tá. Aqui então, no trabalho 2, o objetivo é continuar o trabalho um, tá? Fazendo o quê? Uma distribuição dos condutores que ação no AutoCAD, enumerar eles e representar, né, os condutores, fase neutro, proteção e retorno, calcular o dimensionamento dos circuitos, né, a seção dos condutores e do eletroduto, pelo menos eletrodutos de saída ali do quadro, e que a gente daí pode simplificar como sendo igual para os demais. Determinar as proteções, os disjuntores, ajeitar o unifilar no AutoCAD, certo? É, também representando as características de entrada em baixa tensão, usando a norma de equatorial, e também os demais elementos dimensionáveis de acordo com essa norma, tá? Também, né, uma representação simplificada da entrada, tá? Que está associado ali também ao unifilar e o ajuste do quadro de cargas que a gente já fez no Excel no outro trabalho. Agora é só colocar isso daqui no AutoCAD. Então tá, o que que a gente tinha até o outro trabalho, né? Até o outro trabalho a gente tinha feito essa divisão aqui, né? Então a divisão dos circuitos, né? É, devido às suas características específicas e a potência, assim por diante. E a gente já tinha, aqui já tinha até tomado uma decisão em fazer os circuitos de iluminação em 127 volts, tá? E os demais em 220, tá? Como a nossa entrada deu trifásica, a gente tem essa opção aqui na instalação. Poderia fazer esses aqui com 127, até poderia, mas daí daria, por exemplo, seção com condutores maiores. Beleza? Então aqui o primeiro passo na sequência, ressaltando que aqui tem alguns feitos, né? Os que a gente fez em aula, só estou aqui retomando para vocês. Vocês têm que fazer os demais, tá? Então aqui, como é que eu faço o cálculo do IB, tá? Daí, se vocês não lembrarem, vocês podem dar uma voltada lá na aula 5, tá? Isso aqui que a gente elaborou para a primeira prova, né? Então, o cálculo do IB é simplesmente a potência pela tensão. Então, para circuito fase neutro, é a tensão de neutro, e para circuito fase-fase, né, 127 ou 220, é a tensão fase-fase. Então, aqui, vocês podem deixar como uma célula, né, uma conta, esse daqui dividido por esse, vocês fazem para essa célula e depois vocês copiam aqui para as demais, né? Então, né, igual esse dividido por esse, vocês têm a corrente, vocês copiem para as demais. Beleza? Depois, agora aqui, para dimensionar o contorno, eu tenho que analisar, né, o fator de agrupamento, corrente corrigida, conforme a aula 5, né? Então, lembre lá, né, eu tenho, claro, tem o método de instalação também, né? Mas eu tenho um fator de agrupamento para obter a corrente corrigida. E o fator de agrupamento depende do quê? Quantos circuitos eles são compartilhados em um mesmo eletroduto, certo? Então, para fazer essa parte, daí vocês têm que ir para o AutoCAD, tá? Então, no AutoCAD, no trabalho anterior, a gente tinha chego até esse ponto aqui, né? Aonde a gente distribuiu as cargas e os circuitos aqui, né? Cargas em circuitos de acordo lá com a tabela, mas a gente não fez as conexões, ok? Então, lembrando, né? O que que é a distribuição? Lembrando aqui, puxando o material de aula, né? O teu lá é entrada de energia em baixa tensão. Isso daqui vai levar até um quadro de distribuição. E a partir do quadro de distribuição, normalmente eu elevo aqui, né, eletrodutos que vão até a parte de iluminação ou cargas que já estão no teto, por exemplo, aqui um chuveiro. E a partir desses pontos aqui em cada cômodo, né, eu desço os eletrodutos e alimento daí as tomadas, tá? Então, isso aqui é uma distribuição bem típica, tá? Aqui uma outra representação, né? Então, venho aqui até o quadro, a partir do quadro vou para iluminária, né? E daí eu desço aqui para as tomadas, para os interruptores também, tá ok? Então,
o que vocês fazem? A partir desse quadro aqui, vocês vão tomando decisões do quê? Por exemplo, eu venho aqui para essa luminária, depois para essa, dessa aqui eu posso vir para essa, ou posso vir dessa daqui para essa. Então aqui, tentem dar uma solução, não pensem em dar a solução ótima, né? Mas tentem encontrar a solução, não tem uma só aqui para o projeto, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu vou habilitar a de eletrodutos, vocês podem fazer isso daqui até numa layer, né? Para depois vocês se identificarem melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Para esses circuitos aqui, né, que compreendem o circuito do dormitório, né, que é o circuito 9 aqui, né, o circuito 8, o circuito de iluminação 1, tá? O que mais aqui? O circuito 10 também, né? Não, o circuito 10 até vocês podem ver que ele não está conectado diretamente a esse caminho que eu fiz aqui, tá? Então, por exemplo, a partir desse eletroduto que sai do quadro, eu alimentei toda a iluminação, né, do circuito 1, né? Vocês podem ver que veio para cá, veio para cá, veio para cá, veio para cá, daqui veio para cá e para cá. E também alimentei quais tomadas, né? Alimentei as tomadas dos circuitos 8, 9, 8 e 9, né? Então, na verdade, que eu alimentei três circuitos, né? Iluminação, tá? E tomadas 8, circuitos de tomadas 8 e 9. Beleza? Então, quando eu penso aqui na saída aqui do QDFL, né? Eu tenho quantos circuitos vindo nesse eletroduto aqui? Eu tenho esses três circuitos, beleza? Tá? Por exemplo, aqui para os chuveiros, daí eu posso vir com um outro eletroduto, né? Então, faço em separado aqui e alimento eles. Vou fazer aqui com vocês. Então, por exemplo, uma característica, eu vou usar o arco aqui, né? Se vocês preferirem, pode usar em linha reta, tá? Então, poderia vir para cá, né? Por exemplo, tá? E vou alimentar esse chuveiro, tá? Aqui até vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho para cima aqui só, para não ficar sobreposta a linha ali de baixo, tá? Beleza? E a partir daqui eu poderia também vir direto do quadro com outro eletroduto para o banheiro. Às vezes para o banheiro é interessante eu fazer, né, eletrodutos separados para a seção do condutor não ficar muito elevada, porque ela já é elevada em função da carga do chuveiro, tá? Mas vocês podem fazer o teste também. Por exemplo, daqui vocês poderiam alimentar o outro chuveiro é, a partir do mesmo eletroduto. Quantos circuitos eu teria aqui saindo do quadro daí? Eu teria aqui dois circuitos saindo do quadro, tá? Se eu fizer, por exemplo, separado, um circuito para cá, um eletroduto para cá e um eletroduto chuveiro, eu vou ter o que aqui, né? Eu vou ter daí um circuito só saindo do eletroduto, ok? Beleza. Então, vamos analisar aqui a condição, por exemplo, do circuito de iluminação, tá? Então, aqui, para o circuito de iluminação 1, qual que é o fator de agrupamento? Daí vocês vão lá na aula 5, ó, tenho três circuitos, né? Então o fator de agrupamento é 0,7. Porque essa linha aqui, né? Lembra que a gente está usando aqui para nossa instalação o método B1, que é em eletroduto, né? Que é aquela condição que a gente tem ali no Excel. Beleza? Então, essa linha aqui, ó, né? Essa coluna aqui, desculpa, vocês vão analisar os fatores de agrupamento. Óbvio, né? Os circuitos que estão naquele mesmo eletroduto, né? Que compõem, ó, então, o circuito lá, o teu circuito 1, 8 e 9, né? Então, eles vão ser fator de agrupamento 0,7. Perfeito? Como é que eu calculo a corrente corrigida? Corrente corrigida corresponde à corrente, né? E B dividido pelo fator de agrupamento, tá? Isso aqui depois, né? Eu só copio para todos aqui para baixo, né? E, claro que aqui, como não está preenchido ainda, eu só não copiei para baixo, né? Então aqui aplica para todos, beleza? Vamos fazer então aqui, por exemplo, do chuveiro, né? Qual chuveiro? Eu fiz o desenho ali. Vamos olhar novamente, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um eletroduto, por exemplo, exclusivo para o chuveiro aqui para o circuito 4, tá? Quando eu tenho, então,
um único circuito, o fator de agrupamento é igual a 1, né? Então, eu venho aqui e digito, por exemplo, para o circuito de baixo aqui, fator de agrupamento 1, tá? E aqui eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V, tá? E aqui ele já faz, né, o cálculo, né, desse dividido por esse, beleza? Então, faz uma vez na célula, depois só replica. Certo, então aqui para iluminação, a corrente deu 12,37 amperes. Aonde eu vou encontrar o meu condutor, certo? Daí vocês vão lá para a aula 5 e vocês podem olhar nessa tabelinha aqui, tá? Então, método B1, dois condutores carregados. Qual que é o primeiro acima de 12, né? Se a gente olha, o primeiro acima de 12 é 14, mas aí você tem que lembrar, né, que eu não posso colocar 1 milímetro quadrado para iluminação, o mínimo é 1,5. Então aqui eu já escolho de 1,5, cuja corrente que ele pode, né, transportar nesse método é 17,5 amperes. Beleza? Então eu tenho aqui, né, condutor de 1,5 milímetros quadrados e pode conduzir 17,5 amperes. Assim fica fácil eu ver que está certo. Ó, precisava pelo menos 12,37, ele conduz 17,5 amperes. Vou fazer o mesmo aqui para o chuveiro, né? Então, chuveiro 34,09, tá? Vou descendo aqui 32, 41 de 6 milímetros quadrados, tá? Então aqui, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E aqui eu vou mudar para 6, né? E aqui para 41 ampere. Beleza, tá? Esse daqui é o critério, né? De quê, né? Esse aqui é o critério de corrente, né? Ou critério térmico. Agora vamos aqui pelo critério de queda de tensão, tá? Vamos retomar um pouquinho lá na aula 5, né? A gente faz esse cálculozinho aqui. Queda de tensão por IB, que já está lá, vezes o comprimento, tá? A queda de tensão, tá? Eu sugiro aqui para vocês considerarem 4%. 4% do quê, né? 4% da tensão nominal. Como é que eu calculo isso? Eu posso abrir parênteses, digito 4, divido por 100 e faço vezes essa célula aqui, 127, por exemplo, os circuitos de iluminação. Depois é só copiar tudo isso daqui para baixo, que vocês daí vão ter também os valores para 220, ok? Assim fica melhor, né? Porque se vocês quiserem daí alterar só o percentual, vocês mudam aqui. Lembrando, né, que o total que eu vou ter é 7%, né? Então, normalmente, desde lá da entrada de energia, então, normalmente, como os condutores dentro da resistência são um pouco mais longos, né? Deixa 4% para dentro da resistência. Beleza. Tem o DU, tem o IB, me falta aqui o comprimento. E o comprimento é dado em quilômetro, beleza? Então, como é que eu vou estimar o comprimento? Vocês vão fazer uma estimativa do comprimento máximo, né, que eu tenho nesse circuito, tá? Por exemplo, do circuito 1. Vamos analisar aqui, tá? Então, ó, o circuito 1, ele está fazendo o seguinte, ó. Ele é a parte de iluminação, né? Então, por exemplo, para cá ele vem aqui, depois ele vem para cá, daí ele vem para esse interruptor. Esse que não parece ser o caminho mais longo, tá? Depois ele vem para cá, vem até aqui e vem até esse interruptor. Esse é um caminho mais longo. E o outro é aqui, né? Ele vem para cá, depois para cá, para cá, para cá, para cá, e ainda vai aqui, digamos, até o interruptor. Beleza? Ao meu ver, né, o que parece ser o caminho mais longo é ainda aqui para cima, né? Então, esse que parece ser o caminho mais longo que ele faz. Aqui, apesar de ele fazer um pouco mais de volta, né? Esse caminho aqui parece ser mais curto. Então, vocês busquem analisar assim, qual que é o caminho mais longo que o eletroduto faz, né? Considerando as cargas que alimenta e aqui no caso, né, até o interruptor. Beleza? Fazendo isso, vocês fazem daí uma análise, né? Qual o comprimento, então, desse circuito?
pode ser uma análise simplificada, que eu vou fazer um junto com vocês, vão ver que está próximo daquele resultado. Então, aqui, ó, eu tenho 1,5 m até ali, né? Eu tenho mais uns 4 metros até ali, então 5,5 m por enquanto, tá? Deixa eu pegar de novo aqui. Então, 5,5 m mais uns 5 metros, então aqui já me deu uns 10,5 m, tá? E aqui para baixo eu tenho quanto, né? Aqui para baixo eu tenho mais uns 2 metros, né? Então, aqui já me deu uns 12 metros, 13 metros, 12 metros e meio, tá? Isso aqui que acontece, né? Aqui eu só estou olhando a parte de cima, né? Tem que entender que o eletroduto sobe aqui no quadro até o teto, né? E depois aqui ele desce, até o interruptor. Então, ali, né? Se eu for fazer os 12,5 m, né, eu somar ali mais ou menos, né, mais uns 2 metros, subindo e descendo ali, me daria ali na faixa de uns 15 metros, de 15 a 20 metros mais ou menos, tá? É que, né, claro, é uma ideia, né, uma aproximação. Normalmente não vai mudar o resultado se eu colocar 15 ou 20 aqui na distância, tá? Então, aqui, por exemplo, esse caso, eu deixei 17,5, né? Poderia ter considerado 15 ou 20 aqui, tá? Beleza? Então, aqui, como é que fica o cálculo, né? Fica o du dividido. Aqui a gente pode botar como equação mesmo. Faz igual du, né? A diferença de tensão aqui, tá? Até aqui, isso daqui, né, é para 4%. É interessante até vocês colocarem a unidade aqui, que isso aqui é em volt, né? 5,08 volt. Beleza. Então, esse valor aqui du dividido, você pode abrir parênteses, esse comprimento vezes essa corrente aqui, tá? Deu 33,51 volt-ampere aqui, quilômetro de queda de tensão máxima, tá? Daí vocês vão lá na aula 5, tá? E daí vocês vão analisar aqui, né, o primeiro que for menor que esse valor. Então, aqui a gente já vê que o contorno de 1,5 já fica menor que aquele 33,5 lá. Então, beleza, 33,5 aqui, eu escolhi um de 1,5. Então, aqui, a minha tomada de decisão do condutor, tanto pelo critério de corrente, como pelo critério de queda de tensão, deu 1,5. Então, é esse condutor que eu vou utilizar como condutor de fase. Ele está marcado em verdinho aqui, né? Porque foi a minha tomada de decisão, né? Por exemplo, se esse aqui fosse maior, eu poderia pintar esse daqui de verdinho. Por exemplo, aqui deu 2,5, né? Poderia pintar esse de 2,5 para saber que esse é o de 2,5. Condutor de neutro e de proteção, tá? Daí, o neutro para circuitos, né, fase neutro, o fase neutro, desculpa, né, condutor fase-fase, eu já vou analisar aqui, né, que eu não tenho condutor de neutro, eu tenho duas fases, tá? Então, pro condutor, pro circuito fase neutro, tá? Eu vou ter a fase igual o neutro, sempre. Então, esses dois aqui vão ser igual. 1,5 aqui, 1,5 aqui, tá? E a proteção, tá? Lembrando aqui, a proteção é o seguinte, sempre quando o condutor é menor que 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção, o condutor de fase, no caso, é menor que 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção é igual ao condutor de fase. Então, no caso aqui, eu tenho 1,5 também. Beleza? Então, está dimensionado. O que muda aqui, por exemplo, né, quando eu tenho um circuito aqui de tomadas, tá? Então, aqui, o processo é todo o mesmo, né? Só que aqui, por exemplo, na hora de eu comparar a corrente, né, para o circuito de tomadas, eu tenho que lembrar o seguinte, por exemplo, lá, a corrente deu, quanto que deu lá? Deu 17,53.
Ok, aqui até 17,53 pegaria o próximo, que é 2,5. Mas o que eu tenho que lembrar também é que circuitos de tomadas, eu não poderia nem pegar um de 1,5. Por exemplo, se dado 17 aqui, né? Eu teria que pegar a partir de 2,5. Mesma coisa aqui, então, de 2,5. Por exemplo, esse de baixo aqui, né? Do dormitório 2 e banheiros, né? Ele deu 16,23. Pela corrente poderia pegar um de 1,5, mas pelo critério mínimo, né, como é tomadas, tem que ser o de 2,5 milímetros quadrados, que me corresponde a 24 amperes aqui, tá? Daí aqui também, vou lá de forma simplificada, pego, né, o comprimento máximo que eu tenho de circuito, tá? Vou mostrar aqui mais ou menos para vocês, né? Então, por exemplo, do circuito 8, provavelmente é esse caminho aqui, ó, daqui para cá, e depois ele faz o quê? Provavelmente esse daqui para cá até aqui. Provavelmente esse aqui é o caminho mais longo associado ao circuito 8. O circuito 9 aqui, o circuito 9 é um pouco mais curto. Acredito que seja o caminho mais longo, esse caminho até essa tomada aqui, né? Ou até essa outra tomada aqui, tá? Pode pegar qualquer um dos dois, porque o 9 aqui, ele digamos assim, ele faz essa volta aqui, ó, né? Talvez mais ou menos, não sei, um desses dois aqui, um desses três opções, pode pegar qualquer uma delas, que é mais ou menos a mesma distância, né? Lembrando que esse 2, 3, 4 metros a mais não vai mudar a tua tomada de decisão no tamanho do condutor. É só mais ou menos para ter uma ideia. Beleza? Então, aqui, né, pela análise de queda de tensão ficou, né, baixo, né, digamos assim, alto, né, o limite, né, então isso significa que qualquer condutor aqui, pelo critério de queda de tensão, ó, vamos analisar, né? Porque eu sempre pego o primeiro mais baixo, né? Então, qualquer um me atenderia aqui, tá? Então, até aqui está indicado como 1,5, né? Mas está marcado em verde aqui 2,5, porque eu escolhi 2,5 pela corrente, por ser também um valor mínimo, tá ok? Beleza? Aqui daí é algo interessante que é o seguinte, ó. Eu tenho o condutor de fase, então que ele é igual a 2,5. E qual que é o condutor de neutro? Daí aqui vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Quando o circuito é 220, eu tenho dois condutores de fase, né? Eu não tenho neutro, né? Eu tenho dois condutores de fase. Então aqui no caso, né? Eu boto um tracejado porque eu não tenho condutor de neutro, tá? Se vocês quiserem, né, vocês podem até anotar aqui, olha, botar um comentário, né, não tenho neutro porque são dois condutores de fase, né? E óbvio, proteção eu vou ter sempre, né? Então aqui, novamente, né, como o condutor de proteção ele é menor, né, do que 16 milímetros quadrados, né? Então o condutor de proteção vai ser igual ao condutor de fase, ou seja, igual a 2 milímetros quadrados. Tá ok? Como é que eu faço essa representação aqui, então, em planta? Tá? Vocês podem fazer uma nova layer, tá? De forma bem simplificada, aqui, tá? Dessa forma aqui, ó, né? Então, o que vocês têm aqui, né? Normalmente, o básico que você tem que representar, né? Vocês representam fase, né? O tracejado, o neutro aqui no caso, para o circuito 1, tá? Vocês podem fazer isso aqui, um esboço, né? Vocês fazem para representação, sempre indicando em cada um dos trechos dos eletrodutos o que que vocês têm circulando, tá? E aqui, por exemplo, quando a gente olha daí para o circuito 8 e para o circuito 9, daí eu não vou ter o neutro, né? Eu vou ter duas fases, né? E a proteção. Aqui vocês podem observar, né, que a proteção, né, ela está só no circuito 9. Por que só no circuito 9? Se eu tenho que colocar proteção em todos os elementos. Daí vem aquela característica que a gente discutiu lá da aula 5, que o condutor de proteção, ele pode ser compartilhado, ou seja, quando ele segue num mesmo eletroduto aqui, né? O condutor de proteção pode ser compartilhado. Nesse caso, exatamente o que está acontecendo. Eu estou compartilhando uma única proteção.
Só que aqui qual que é a característica? Que essa proteção ela tem que ter a seção, né? Ou seja, a dimensão da maior proteção entre eles. Então aqui, por exemplo, né? Circuito 8 e 9 deu 2,5, circuito 1 deu 1,5. Tá? Qual que eu estou adotando? O de 2,5, certo? Beleza? Ok. Para finalizar, então, aqui, o exemplo dessa parte, que seria o dimensionamento dos condutores, né? Também tem a parte dos eletrodutos, certo? Então, aqui, ó, tá? Para simplificar, aqui ainda, né? Eu analisei, por exemplo, no circuito, né? 189, quantos condutores, né? Porque a seção do eletroduto é dimensionado pelo número de condutores, né? Então, quantos condutores eu poderia ter aqui no circuito para frente? Eu teria várias condições aqui, por exemplo. Por exemplo, aqui quantos condutores eu tenho? Eu tenho aqui 7, né? Então, fase-fase, fase neutro, fase-fase, aqui, tá? Então, de cada circuito, dois para cada circuito, mais uma proteção, 7. Mas eu vou ter pontos do sistema, por exemplo, que nem nesse eletroduto aqui, que só vai dessa luminária para o interruptor, eu vou ter dois circuitos aqui, dois condutores aqui, só a fase e o retorno, certo? E outros pontos aqui, o que que eu teria, né? Então, eu teria um mínimo de dois, fase e retorno. Tem pontos que eu tenho só três condutores, tá? Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, aqui para essa tomada, né? Vai estar vindo aqui só fase, fase e a proteção, né? Do circuito 9, tá? E tenho pontos também que eu tenho cinco condutores, né? Por exemplo, para cá, né? Para cá não vem o circuito 8, né? Então viria só o circuito 9 e o circuito 1. Daí dá um total de cinco condutores para cá. Tá ok? Mas aqui, o que eu coloco para vocês? Vocês podem analisar só, não precisa fazer toda essa análise aqui, que é só para mostrar para vocês que a quantidade de condutores vai variando, né, ao longo dos eletrodutos que eu tenho na instalação. Vocês podem analisar apenas o eletroduto na saída do quadro, tá? Aqui na saída do quadro, eu tenho então os 7 condutores, tá? E daqui, como é que eu determino, né, a polegada do eletroduto, tá? Lembrando isso aqui também está lá na aula 5, tá? Vocês podem olhar aqui de forma aproximada por essa tabela aqui, né? Então, eu tenho condutores lá de 2, de 1,5, 2,5, são 7, né, condutores, né? Então me daria um eletroduto de 16 ou de 20 milímetros. Como maior quantidade de condutores, né, de 2,5, né, e para eu garantir mesmo que eu só vou ocupar 40% do eletroduto, eu adoto de 20 ou que corresponde, né, a 3 quartos de polegada, que é o que está aqui, 3 quartos de polegada. O que que a gente vê, né? Que nos pontos onde eu vou ter menos condutores, até eu posso utilizar, né, um de meia polegada, mas aqui daí eu poderia padronizar, né, toda essa parte de eletrodutos como sendo o de 3 quartos de polegada, ok? Eu vou parar aqui então, né? Daí, num próximo vídeo aqui, eu falo da parte do disjuntor, do DR e também da parte de entrada de energia.